vida e prognóstico. Eu acredito que dessa forma nós fizemos uma limpeza nos grandes enganos que assolam o cristianismo, que começaram lá com os apóstolos e vieram ao longo dos séculos com avanços, naturalmente, mas que fugiram dessa questão de que nós somos filhos de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança, e Jesus trouxe a revelação de que não é apenas isso, imagem e semelhança, mas é de filiação, e que Deus nos assiste constantemente a fim de que nós possamos extrair o melhor de nós mesmos, que Ele inseriu em nossos espíritos para o nosso próprio bem, a nossa felicidade e a nossa paz. E aí, a partir desse ponto, é que nós podemos examinar outros aspectos básicos, como, por exemplo, que Deus é macho e fêmea, e que nos criou macho e fêmea, filho do homem, que é um tema muito valorizado por Jesus, refere-se a essa parte interna do espírito, que é ele consigo mesmo e com Deus. É o lado que garante uma profundeza. Se nós olharmos para a cruz, nós veremos que os dois braços foram muito valorizados e muito estudados pelos cristãos como sendo o lado da fraternidade, da solidariedade. É claro que isso tem o seu valor, a sua importância para a compreensão do Evangelho, mas isso é o lado do filho de mulher. O filho do homem é aquilo que está dentro dele e que corresponde à haste da cruz. Ele com ele mesmo, e onde estão todos os tesouros que Deus alocou em sua própria alma. Essas duas metades, do masculino e do feminino, foram muito bem expostas quando Jesus fala que João Batista é o filho de mulher e que ele é o filho do homem. É aquele que prioriza o lado da virtude interior, enquanto que o filho de mulher se volta mais para a relação com o outro, a relação com o próximo. Todas duas são metades divinas. O problema é que Jesus Cristo priorizou o lado masculino do sujeito com ele mesmo. Quando Jesus diz no segundo mandamento da lei que deve-se amar o próximo como a ti mesmo, eu lhe pergunto, quantas pessoas que se amam e que se respeitam, se dão o devido valor e que são capazes de algum sacrifício para honrar a sua própria consciência, os seus valores, para seguir aquilo que lhe parece ser a vontade de Deus, ainda que arque com prejuízos? Esse lado fica relegado a um segundo plano quando a pessoa se envolve muito com a realização de tarefas no mundo, com a formação de grupos, formação de coletividades, cujo mandamento principal envolve essas virtudes desse lado, que é a solidariedade, a fraternidade, a caridade, e acaba assim que ele tem que abrir concessões à sua própria figura, à sua própria identidade de uma forma inadequada, de uma forma inconveniente, porque o eu divino que nos constitui é o nosso tesouro, é a nossa propriedade. A partir dessa base é que nós vamos estabelecer relações e vínculos, e eles podem ser muito importantes, mas o eu em si é a presença divina em nós. Então, esse resumo talvez ainda permita o aparecimento de muitas novas dúvidas, e elas podem ser muito salutares, desde que nós nos concentremos na busca de uma compreensão inspirada por Deus para solucionar os nossos conflitos, as nossas angústias e as nossas perplexidades. Então eu encerro dizendo para você, meu amigo, que Evangelho
é um grande desconhecido do cristianismo, porque alguns dos princípios que eu citei aqui são ignorados. E o que importa é que a religião cresça, porque é a religião que salva, é o templo, é a doutrina, mas tudo isso você já sabe que tem um valor, mas o que realmente importa é que o reino de Deus está dentro de você. Um abraço, até breve, se Deus quiser.